Eu e você que conhece a Deus, você um dia teve um encontro com o Senhor Jesus? Conheceu a palavra? Frequentou uma igreja? Não sei. Tem um fardo sobre nós e a cobrança virá. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos ter que dar conta de nossas almas. E às vezes a gente pensa que nós vamos prestar conta de muita coisa só perante o trono de Deus. Mas esse pensamento não está correto porque a lei da semeadura, ela não falha e aquilo que a gente planta, a gente começa a colher. As leis que ele estabeleceu trabalham sozinhas. Não é necessário que Deus se levante do seu trono para fazer esse juízo. A sua justiça trabalha sozinha para julgar tudo isso e para nos colocar no lugar certo. E Deus age com justiça não só conosco, mas também com o outro. Deus age com justiça até com as trevas. Porque se existe uma legalidade para que as trevas trabalhem na vida de alguém, ela vai trabalhar. E por uma questão de legalidade, aquilo vai acontecer. E muitas vezes são coisas ruins. E nós precisamos nos atentar de que se a gente tentar viver uma vida natural como todo mundo vive, não vai dar certo. Nós vamos nos prejudicar. Quem está conosco também vai sentir, seja esposa, filho, irmão, pai. Porque nós estamos vivendo uma vida secular, quando na verdade nós já recebemos a palavra. Nós já tivemos alguma experiência com Deus. E aí agora a gente começa a viver como se isso não tivesse acontecido. O mundo vive de acordo com a sua natureza pecaminosa, mas não dá certo para nós que somos filhos de Deus. Veja, os anjos foram criados na luz, mas eles quiseram viver nas trevas e veja o que aconteceu. Destruição. Então, os filhos de crentes, filhos de Deus, eles não podem nem sonhar em querer alguma experiência nas trevas, porque já está provado que isso é um desastre. Então, nós precisamos viver na luz da palavra, na luz do Evangelho. Porque se nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, que sentido tem filhos que não têm relacionamento com Deus, não têm relacionamento com o seu Pai? As pessoas não estão mais lendo a Bíblia. Olha, vamos falar sério aqui. Ninguém está lendo a Bíblia mais. O percentual de pessoas que não leem a Bíblia é enorme, é gigantesco. Não conhece sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, não conhece sobre Deus. E se a Bíblia foi escrita para nos orientar, como é que nós vamos acertar? É impossível acertar, não tem possibilidade. Não conhece o que Deus quer, não conhece como Deus quer, não sabe nada sobre a salvação e a vida. Tem pessoas que estão perdidas, não sabem se já perderam a salvação, como elas estão diante de Deus. E isso é algo sobrenatural, não é normal. Satanás tem trabalhado para tirar a humanidade da palavra. Parece ser um ato simples, mas não é. Ler a Bíblia é um ato de guerra, de batalha espiritual. Você pode ver no livro de Daniel que quando ele se propôs a ler aquele livro e conhecer os acontecimentos proféticos, ele começou a jejuar. E ele teve que orar e jejuar 21 dias, porque uma batalha foi travada nos céus. Assim que ele começou a orar, o anjo veio trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia não permitiu que o anjo descesse. E ele permaneceu em oração 21 dias, porque é uma batalha. Ler a Bíblia não é uma coisa natural, é sobrenatural. A nossa carne não quer, as trevas não quer. Mas você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. É impossível conhecer alguma coisa sem estudar sobre aquilo. Qual é o advogado que não conhece leis? Qual é o médico que não conhece sobre medicina? Que não estuda, que não pesquisa? Isso é uma coisa sem noção. Mas o povo de Deus está vivendo assim, sem noção. Não tem noção da realidade, não tem noção do que está acontecendo. E por isso é que a igreja está assim. Tem igrejas que já se abriram para todo tipo de coisa. Existe hoje muito palestrante na igreja que dão aulas de coach, que dão aulas para exercitar a mente, a capacidade de memorizar. Olha, você vai memorizar e você vai capacitar a sua mente, o seu nível mental vai aumentar. Isso tudo é uma grande ilusão, irmãos. Os maiores conhecimentos que a humanidade experimentou não veio da capacidade mental. Todo cientista, antes de entender alguma coisa, ele teve uma intuição. Depois de ter a intuição, ele fez um experimento para provar que a sua intuição estava certa. E a intuição é algo que vem do espírito. Vem do mundo espiritual e entra no espírito do homem
para depois atingir o seu intelecto. Então, foi assim que a ciência cresceu. Tudo se desenvolveu através de uma revelação espiritual. Alguns receberam revelações das trevas e outros receberam grandes e poderosas revelações que veio da luz, que o próprio Deus concedeu. Como o Espírito Santo vai trazer à nossa mente o versículo específico para aquele momento se nós não lemos a palavra? Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. O povo precisa pegar a Bíblia na mão, o povo precisa folhear a Bíblia, anotar. O simples ato de ler a Bíblia, de fazer anotações, de voltar naquela anotação, vai treinando a nossa mente para a gente memorizar versículos. Eu não sei como está a tua vida devocional, mas tenta se lembrar qual foi a última vez que você leu a Bíblia, meditou na palavra. Se tem muito tempo que você leu a Bíblia, vai lá, tira a poeira da tua Bíblia, abre e começa a ler, porque é isso que Deus quer. Antes de qualquer coisa, é uma ordem. E depois se torna uma graça maravilhosa. Quantas vezes eu molhei as páginas da minha Bíblia com lágrimas de alegria de ver tantas verdades preciosas. E quem lê, descobre, e Deus começa a usar poderosamente. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like, colocasse um comentário, como está a tua leitura diária de Bíblia. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.